Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos. Nós vamos resolver uma questão agora de regra de três composta. Uma questão relativamente fácil, ela é básica, para que todos possam entender a mecânica, como se resolve uma questão de regra de três composta, né? Vamos lá, passo a passo, para que você possa entender. Para confeccionar 1.600 metros de tecido com largura de 1,80 m, a tecelagem Norte Fabril SA consome 320 kg de fio. Qual é a quantidade de fio necessária para produzir 2.100 metros do mesmo tecido com largura de 1,5 m, 1,50 m, né? Bem, repare que são três grandezas envolvidas na questão. O comprimento do tecido, que inicialmente vale 1.600 metros. A largura do tecido, que inicialmente é 1,80 m. E a quantidade de quilogramas de fio necessária para confeccionar aqueles 1.600 metros de fio com largura de 1,80 m, né? Então, vamos tabelar os dados. 1.600 metros de comprimento, 1,80 metros de largura, 320 kg de fio. Aí ele pergunta, qual é a quantidade de fio necessária para produzir 2.100 metros do mesmo tecido, comprimento então 2.100 metros, largura 1,5 m, né? Não sabemos a quantidade de fio, vamos chamar de X. Tranquilo? Beleza? Tá, e agora? Agora você vai fazer o seguinte, você vai destacar a grandeza cujo valor você não conhece, que é a grandeza quilogramas, e escrever os dados dela sob a forma de razão, de fração, de divisão, de quociente, enfim, o nome que você preferir. 320 está para X. Beleza? Então está aqui, você escreveu a razão 320 está para X. Show! E agora? Agora você vai comparar a grandeza comprimento com a grandeza quilogramas e a grandeza largura com a grandeza quilogramas. Uma de cada vez e uma independentemente da outra, como se fossem duas questões separadas de regra de três simples. Tranquilo? Beleza? Como assim comparar uma com a outra? Você vai verificar se as grandezas são direta ou inversamente o quê? Proporcionais. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Comprimento e quilogramas. Quanto maior for o comprimento da peça, mais ou menos quilogramas de fio você vai precisar para confeccioná-la. Mais ou menos. Quanto maior for o comprimento da peça, mais ou menos quilogramas de fio você vai precisar para fazê-la. Mais, pode responder sem medo. Mais, beleza? Então, como você respondeu mais, as grandezas são diretamente proporcionais. Tranquilo? A grandeza comprimento e quilogramas são diretamente proporcionais. Sendo assim, você aqui, ó, do outro lado da proporção, vai escrever 1.600 sobre 2.100. Você vai manter a posição original dos números na tabela. O 1.600 em cima e o 2.100 embaixo. Você não vai inverter nada, não vai mexer em nada. Show? Agora você vai comparar a grandeza largura com a grandeza quilogramas.
Quanto maior a largura do tecido, mais ou menos quilogramas você vai precisar para confeccioná-lo. Quanto mais largo, quanto maior a largura do tecido, mais ou menos quilogramas de fio você vai precisar para confeccioná-lo. Mais ou menos. Pode responder sem medo. Quanto mais largo for o tecido, mais fio você vai precisar para poder confeccioná-lo. É isso? Então, de novo, as grandezas são diretamente proporcionais. Show de bola? Quanto maior for a largura do tecido, maior também a quantidade de fio necessária para confeccionar esse tecido. Então, você vai escrever 1,80 sobre 1,50. Opa! 1,80 sobre 1,50. Show? Beleza? Do jeito que estava na tabela, 1,80 em cima, 1,50 embaixo. Tranquilo? Beleza? Tá, agora o pior já passou, é só resolver aqui a proporção, certo? O que você pode fazer imediatamente? Você pode fazer imediatamente duas coisas. De cara, você pode cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Cancelar os zeros do 1.600 com os zeros do 2.100. De cara você pode fazer isso, beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho da tela para você enxergar bem aqui a conta, certo? Agora, se você quiser se livrar dessas vírgulas, dessas duas vírgulas que apareceram aqui no 1,80 e no 1,50, basta você multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Vai ficar 18,0 e 15,0, tá? Se você quiser se livrar das vírgulas, não tem problema. É só multiplicar em cima e embaixo por 10, a segunda fração. Vai ficar 18 sobre 15. Tranquilo? Beleza. Agora você pode fazer o seguinte. Nós temos aqui no lado direito uma multiplicação de frações. Como é que você multiplica frações? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Show! Você pode fazer isso? Pode. Deve fazer isso? Não. Por quê? Porque você vai obter números muito grandes, desnecessariamente, depois vai ter que multiplicar cruzado, né? Tem um 320 aqui que não é um número pequeno, você vai perder muito tempo nas contas. O que eu recomendo? Simplifique tudo que você puder simplificar. Beleza? Aqui no lado direito, vamos lá, com calma. O 18 ele é divisível por 3. O 15 também é divisível por 3. Você pode dividir o 18 por 3 e o 15 também por 3. Correto? Beleza? Vou fazer bem devagar para você entender. Simplificando por 3, em cima e embaixo, você vai ter 320 está para x, assim como 16 está para 21, vezes 18 por 3 dá quanto? 6. 15 por 3 dá quanto? 5. Pode responder sem medo. Há alguns alunos aqui presenciais, estou com vergonha de responder e errar. Se errar, errou, estamos aqui para aprender. Certo? Agora, vamos lá. O 5, ele pode ser simplificado, digamos assim, ser cortado pelo 16? Não, o 16 não é múltiplo de 5. Pelo 6? Também não. Então, o 5 não dá para mexer mais. O 6, ele é divisível por 3. E o 21? Também é o quê? Divisível por 3. Então, eu posso, mais uma vez, simplificar por 3. Agora, o 6 e o 21. Show de bola? Beleza?
eu posso mais uma vez aqui simplificar os termos por 3. O que eu vou obter? 320 está para x, assim como 16 está para 7, que é o 21 dividido por 3, correto? Vezes 2 para 5. Por que 2? Por que 2? 6 dividido por 3. Correto? Agora não há mais como simplificar. O que nós vamos fazer? Do lado direito, multiplicar em cima por em cima, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, certo? Vamos lá então. 320 está para x, assim como 16 vezes 2, 32 está para 7 vezes 5, 35. Show? Agora, é só você multiplicar de forma cruzada. Só que se você for malandro, se você for esperto, se você for sagaz, não vai fazer isso. Repare, o que o 320 tem que o 32 aqui em cima não tem? Em outras palavras, o que o 320 é em relação ao 32? Não é 10 vezes mais? O que o 320 é em relação ao 32? Não é 32 vezes 10? Então, se o cara aqui de cima, o 32, ele foi multiplicado por 10 e virou 320, então o cara de baixo, que é o 35, também será multiplicado por 10 e vai virar quanto? Então o x quanto é? 350. Tá? Não precisamos perder tempo multiplicando de forma cruzada, tá? É só você perceber que o 320 é o 32 com o 0 à direita, quer dizer 32 vezes 10, enquanto que o x vai ser o 35 também com o 0 à direita, também 35 multiplicado pelo 10, tá bom? Eu não estou preocupado com as contas por enquanto, porque com o passar dos exercícios vocês vão pegando a conta, né, o manejo das contas melhor. A minha preocupação está aqui, ó. Deixa eu voltar. A minha preocupação está aqui. É você perceber quando as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, porque o mais importante é a alma da questão, né? Vamos lá. Comprimento e quilogramas de fio. Se a peça de tecido é maior em relação ao seu comprimento, eu vou precisar de mais ou menos fio para poder confeccioná-la? Mais. Se a largura da peça do tecido é maior, eu vou gastar mais fio ou menos fio? Mais. Quando você responder mais, é porque as grandezas são diretamente proporcionais. Tranquilo? Repare uma coisa importante. Eu, particularmente, não gosto de olhar para os números que fazem parte da tabela. Eu olho para as grandezas, não para os números. Por quê? Alguém pode perguntar assim, ué, mas a largura diminuiu. A largura era 1,80 m, passou a ser 1,50 m. Como é que você respondeu que vai gastar mais fio? Eu não olho para os números, eu olho para as grandezas. Independentemente dos valores que elas assumem. Se eu aumento a largura do tecido, eu vou aumentar a quantidade de fios, de quilogramas de fio, né, que serão utilizados. Tá certo? Então, aumentando uma grandeza, o que acontece com a outra? Aumenta também ou diminui? Aumenta também. Ah, mas no exercício diminuiu. Não importa que neste exercício tenha diminuído na tabela. Porque se você fizer 50 questões similares com as mesmas grandezas, nas 50 a largura e a quantidade de fio serão diretamente proporcionais. Isso aí deu problema naquela questão do livro, né?
Sim. Aí não dá problema, porque baixou ali, vai baixar o X. Aí não daria problema ali, mas dando isso deu problema. É aquela da aula passada, né? Mas assim, eu não gosto de olhar os números da tabela justamente para não confundir. Eu olho para as grandezas. Sempre você mentalmente vai aumentar a grandeza. Se eu aumento a largura, o que acontece com a grandeza que tem o X? O que acontece com a quantidade de quilogramas? Vai aumentar também? Vai. Se eu aumento, independentemente aqui, ó, se aqui aumentou ou não, independentemente, tá? Eu mentalmente vou imaginar, se eu tenho um comprimento do tecido maior, eu vou gastar mais ou menos quilogramas? Mais. Tá? Beleza? Independentemente dos valores assumidos neste exercício. Porque se eu montar aqui um outro exercício com as mesmas grandezas, mudando os números, eu não vou mudar a realidade de que comprimento e quilogramas são diretamente proporcionais e largura e quilogramas também são diretamente proporcionais. Tá claro isso aí? Beleza? Então, oi? Sim, você vai fazer vários, nós vamos fazer vários, né, como de costume, e aos pouquinhos você vai pegando o jeito, tanto você quanto o pessoal de casa. Tranquilo? No próximo vídeo eu vou trazer mais uma questão para vocês entenderem melhor essa mecânica toda, tá bom? Obrigado pela audiência, Leal Concursos Incomparável.